Boa noite a todos, desculpem pelo atraso, São Paulo é muito grande e Mogi também está ficando grande, né? Então não tem jeito. Ficou difícil para chegar no horário, tive alguns probleminhas, mas está tudo ok agora. O importante é que eu estou aqui e que estamos juntos hoje, não é mesmo? Então, na verdade, minha história não é muito mais brilhante que a de vocês. Aqui eu gostaria de saber que tipo de público eu estou falando. Industriais, podiam levantar a mão? Tá. Varejistas, tecnologia, serviço público. Tá. Tem algum outro ramo que eu não falei aqui? Educação, saúde, financeiro, né, que é o que mais tem hoje, né? Financeiro. Comércio, varejo, atacado, distribuição, logística. Bom, acho que nós falamos quase todos os ramos, né? Medicina, acho que dentista deve ter alguns também, né? Supermercadistas devem ter alguns, né? Eu ouvi falar chibata comercial, supermercadista, né? Então vamos lá. Olha aí, a minha história não é muito diferente da de vocês. Eu talvez tenha alguma diferença porque eu tive uma mãe excepcional, só isso, né? Que a de vocês também não deva ser diferente também. As mães são essenciais na vida da gente. E eu como é que eu posso colocar? Quando eu me dei conta, eu era um garoto de 5 anos de idade que já não tinha mais o pai. Eu me lembro da minha mãe falando para mim, quando eu corri em volta do caixão do meu pai, ela falava assim: por que não chora, meu filho? Sinceramente, eu já escrevi, acho que umas 10 vezes, por que não chora, meu filho? Eu escrevi um livro até, né? Mas eu não tive coragem, eu achei muita petulância, um pouco arrogância da minha parte, querer escrever algum livro, escrever alguma história sobre mim. E venho aí, escrevendo 250 páginas, aí fico meio magoado comigo mesmo, porque não me lembro de tudo, aí rasgo tudo, enfim, é aquela grande dúvida que talvez um dia a gente coloque em prática. Então, se vocês prestarem atenção ali, em 1967, eu comecei na Feira Livre. Já imaginaram que é uma Feira Livre, pessoal? Alguém já foi feirante aqui? Um feirante só? 2? 3, 4? Vamos lá! Então, são 4 feirantes, né? Eu fui feirante, então vou colocar só a cronologia. Feira Livre em 67, 1980, a Comércio de Plásticos Kamikado, em 82, a Brinquedos Barão, 83, a Kamikado Distribuidora, 84, a Só Pneus, 86, a Kamikado Festas, 87, Plásticos Rina e Kamikado Hauser, 89, primeira viagem internacional a negócios, e 90, Stone Home Importadora. Então vamos lá, a cronologia todo mundo sabe, aí agora eu vou te mostrar e provar para vocês. Ó, eu fui feirante, tá vendo? Tá aí eu na frente do caminhão de feira, meus funcionários, e naquele tempo era engraçado, a gente vendia pra caramba, vendia muito, não era que nem hoje. Hoje a gente vê na feira, o pessoal vai com a Kombi, quem vai com caminhão, ele está carregando a barraca de muita gente, quer dizer, não é mais uma coisa grandiosa como era lá nos idos que eu estava na feira. Em 67 até 80, eu trabalhei na feira, comecei com meu irmão. Se vocês verem, aí são 13 anos, né? Até 80. E meu irmão, minha mãe comprou uma barraca de feira e botou a gente lá para trabalhar. Meu irmão trabalhava na cidade, numa loja, e ele veio para tomar conta da barraca de feira e tal, e levou o irmão caçula para ajudá-lo, que era eu. E assim foi. Então nós fazíamos feiras na Zona Leste de São Paulo, clientes
consumidores, quitandas, padarias, mercearias, pequenos mercados, cozinhas industriais, cozinhas, indústrias de conservas e criadores de cavalos. Isso aí, na verdade, foi na minha gestão. Quando eu comecei, em 70 e alguma coisa, 73, 74, meu irmão abandonou a feira. Ele falou, isso não é para mim. Aí minha mãe falou, ó, não é para ele, vai ter que ser para alguém, porque é daqui que a gente sobrevive, que a gente tira o nosso sustento. E falou para mim, ó, você que sabe, se você quiser estudar, você continua estudando. Eu lembro que eu queria ser engenheiro, né, e queria trabalhar com indústria automobilística. É impressionante, né? Mas uma vontade que sempre ficou, né, permeando assim meus pensamentos. Aí eu comecei na feira e, para dizer a verdade, a feira é muito difícil. A feira não é um negócio fácil. A feira é um aprendizado muito grande e nos dá muita coragem de fazer as coisas, você trabalhando numa feira. Você vira marrudo. Até porque você é desafiado todo dia, né? Não é muito respeitado, porque não é lá uma grande profissão, né? O cara te chama por apelido, geralmente, nunca te chama pelo nome, você nunca é chamado de senhor, você é sempre chamado de ô japonês, ô gordo. Na minha época lá era legal, não tinha esse problema que a gente tem hoje. Nossa, hoje está difícil, né? Mas naquela época era fácil, né? Eu era o japonês, o grandão. Pega o grandão porque ele é grandão, então ele é grandão e todo mundo queria pegar o grandão, que era eu sempre apanhava primeiro, né? Mas tudo bem também, né? Eu era o primeiro a procurar encrenca, né? Então, bom, como é que é os consumidores da feira? Eles vêm, a gente monta a barraca todos os dias, né, de manhã, naquela época era muito mais cedo que hoje. Hoje a gente vê aí os feirantes chegando 7, 8 horas da manhã na feira. A gente chegava às 3h30, 4 horas da manhã. Então, e já começava a montar a barraca. Quando abria a feira, umas 6h30, 7 horas, já estava tudo colocado, tudo arrumado, tudo precificado, era muito bacana. E aí, eu vendendo na feira, comecei a notar que existiam outros mercados, porque eu descobri que havia uma lacuna. E naquele tempo havia mesmo, porque tinha as quitandas, e as quitandas tinham que comprar de algum lugar. Geralmente era longe para eles saírem daqui de Mogi e até o mercado lá de São Paulo. Aqui, depois, com o tempo, eu lembro que montou-se a GESP de Mogi e tal, mas até então ia tudo em São Paulo. E o que acontecia? Eu fazia feira na Zona Leste. Então, acho que aqui o pessoal de Mogi deve conhecer fácil. Jardim Camargo, alguém conhece? Itaim Paulista? Então, Itaim Paulista até, vamos dizer, a Penha, era a minha região, a região que eu fazia a feira, mais centrada na Zona Leste. E o que acontecia? De lá para cá eu vinha vendendo na feira, aí eu via que sobrava mercadoria. Sobrava mercadoria, começava a oferecer para as padarias no trajeto, começava a oferecer para os mercadinhos, para as quitandas. E aí nós conseguimos ganhar muitos clientes quitandeiros. Então aí eu falei, puxa, esse mercado é bom. Aí eu comecei a comprar mais mercadoria no Ceasa, empilhar mais caixas atrás da banca. E aí, nesse compra e bota de monstruário lá atrás da banca, aquele monte de caixa de produto, o pessoal começava a vir mais, né? O pessoal das quitandas, vou comprar lá na feira, né? Depois eu revendo aqui na minha quitanda. E foi assim que eu comecei a vender muito para a quitanda. Então a gente fazia um faturamento muito bom, porque não era só o cliente da feira, já vendia uma parte no atacado, para os quitandeiros, para as mercearias, que era tudo... o Brasil, digamos assim, era muito mal atendido na época ainda, era muito primitivo tudo aqui. Nós éramos necessitados de tudo, ainda somos, né? Mas éramos muito mais. E eu tirava proveito disso e começava a atender esse pessoal. O que eu levava para as padarias? Você vai dizer, mas para a quitanda tudo bem, você leva todas as verduras, os legumes, batata, cenoura, tudo, enfim. E para as padarias, eles fazem pizza, eles fazem molhos, eles fazem um monte de coisa. Então, preparava lá umas caixas de tomates, já deixava comprado, ia passando, parava para tomar um guaraná lá com os meus funcionários,
que vocês vão ver aqui, a gente ia tomar um Guaraná e já falava para o dono da barriga, e aí, precisa de tomate, precisa de algo? Ah, preciso sim, quanto está a caixa de tomate? Então a gente colocava lá uns 100% na época, né? Porque estava bom para eles ainda, eles pagavam muito mais caro, aí começavam a comprar da gente, dá para você trazer toda semana? E assim foi crescendo. E esse crescendo fez com que a gente começasse a atender outros mercados. Como é que é esse negócio de atender outros mercados? Começou-se a desenvolver pequenos mercadinhos, pequenos supermercados, não era uma coisa muito grandiosa. E aí, quem era o fornecedor? Eu mesmo ia lá, tirava o pedido, marcava tudo, enfim, eu fazia quase tudo. Entregava. Depois, o que eu comecei a atender? Cozinhas industriais. Você vai dizer, cozinha industrial? Naquele tempo, pessoal, vocês se lembram aqui da Companhia Nitroquímica Brasileira? A Nitroquímica tinha perto de 5, 6 mil funcionários na época. A gente chamava de funcionário mensalista e funcionário horista. Então, o mensalista é aquele que era atendido no andar de cima. E o horista era o geralzão, era a maior quantidade. E eu atendia as 2 cozinhas da Nitroquímica. Atendia uma cozinha da Papeloc, indústria de papelão do lado aqui na Jardim Helena, Bairro das Pimentas. Depois, ontem mesmo, domingo mesmo, passei na frente de um galpão, que hoje é um galpão de uma empresa de tratores. E lá existia uma empresa de papelão do lado, chamada Açaí Papelão do Lado, também atendia ela, né? Enfim, comecei a atender todas as cozinhas industriais da região leste. Como eu era um bom comprador no mercado, comprava muita coisa e só comprava produto bom, de boa qualidade, e tinha uma visão muito boa. Não vou tirar meu mérito, não. Meu mérito eu vou guardar para mim. Era muito grande meu mérito, porque eu conhecia as regiões de onde viriam os produtos. E o que eu fazia? Eu já chegava no mercado, naquele tempo a ética estava muito mais arraigada nas pessoas do que hoje. Hoje, infelizmente, com as mudanças e as facilidades, e, enfim, com todos os problemas mundiais e tal, a ética deixou de ser muito valorizada. Naquele tempo não, naquele tempo era certeiro. A gente chegava no mercado, colocava a marca na caixa que estava ali na pilha de mercadorias, e aquela marca ficava. Você marcou a sua marca ali, você tinha que comprar, mas também ninguém levava. Então isso ajudava muito, porque você tinha segurança. Você comprava, era seu, você só tinha que chegar lá e pagar. Quando eu sabia o que ia faltar, eu já ia separando, já ia chegando nos meus amigos, os boxes, né, que eram vários boxes, várias pedras no Ceasa, ia lá e marcava a quantidade de caixas que eu queria. Então, vamos dizer, o produto bom que eu sabia que ia faltar, eu já estava marcado uma quantidade que me atenderia, e o excesso, né, algumas vezes, daqueles que eu tinha certeza que ia faltar. Bom, às vezes eu errava também, mas como é um jogo também, a vida é um jogo, a gente tem que jogar um pouco, né? Então eu jogava, como tudo, você tem que ter um pouco de sorte, né? E porque eu chegava cedo no Ceasa para ver as melhores oportunidades, e às vezes acontecia o que aconteceu comigo. A mercadoria chegava mais tarde por um problema de trânsito, por um problema qualquer, quebrou o caminhão, e o cara chegava a carregar meia-noite, mas no dia seguinte ia chegar mais mercadoria, então tinha que vender aquilo lá, enfim. É o que a sorte é isso aí, né? Está dentro desse contexto que você tem a sorte e a oportunidade. Então, eu comecei a comprar os produtos e ficava marcado minha marca lá, e chegava num determinado momento do mercado, quando apitava lá para carregar a mercadoria, às vezes as indústrias, as cozinhas industriais, não tinham conseguido o produto. Por quê? Eles queriam fazer como é que fala? No menu deles, do dia, tinha um produto que estava na minha cesta de legumes. Por quê? Porque eles tinham que compor, era praticamente
fazia-se um prato diário, né? Então as cozinheiras pediam, ó, eu quero pimentão, quero tomate, quero cenoura, quero cebola, quero não sei o quê. Bom, ela pedia e os compradores iam comprar. Só que quando eles iam comprar, estava lá a minha marca. Então eles eram obrigados a chegar e falar para o barraquista, olha, e aí, como é que faz? Né? Não, tudo bem, o Minoro vende, não tem esse problema, ele cede para você. Bom, quando eu cedia um produto, naquele tempo, alguma coisinha a gente ganhava, né? Então, quando faltava muito, a gente já sabia que os próprios comerciantes do mercado já aumentavam o preço, já passava a mudar o preço do produto, quando sabia que ia faltar. E nessa toada ia eu, né? Eu tinha fechado por um valor, e no fim do dia era outro valor, então eu já colocava um pouco mais barato, o pessoal preferia comprar de mim. Aí eu fiz uma grande clientela nessa parte de cozinhas industriais. Por quê? Todas as cozinhas industriais, praticamente de todas as indústrias, aí não só da Zona Leste, mas como da Zona Sul, da Zona Oeste, as indústrias me pediam, né, para fornecer os produtos. Por quê? Puxa, por que comprar do atravessador se eu tenho o cara que vende direto? E eu montei uma empresa nessa época. Eu era feirante, e aí, naquela época, feirante era isento, né, de inscrição estadual. Eu coloquei a inscrição estadual e passei a atender e emitir uma nota. Né? É impressionante que eu não estava comentando ontem ainda, né, que eu lembro que a gente era ainda muito humilde, né, e veio um fiscal federal, né, fiscalizar a nossa empresa. Eu era moleque, né, molecote, né, eu ia saber disso, quase não sabia. Minha mãe falava assim, não, esse senhor veio aqui para verificar a empresa. Aí, que empresa, mãe? Que empresa? Eu tinha ido dormir e no meio do dia vinha o fiscal federal lá, e toda vez eu vejo que o cara não saía de casa. Eu acordava para anunciar, ele estava lá em casa. O que você está fazendo aqui de novo? Um dia ele falou assim para mim, olha, na verdade, fiscalização, eu não tenho nada para fiscalizar aqui. Que veio essa inscrição, eu pensei que fosse uma empresa, eu agora estou falando que vocês são feirantes, vocês não são nada, né? É muito pequeno para eu fiscalizar, né? Aí eu falei, então o que você vem? Ah, que tua mãe faz um bolo aqui, cara, que é muito bom, então eu venho aqui. Caralho, eu assustado, a vida inteira assustado, correndo do raio do fiscal, né? E ele vinha lá para tomar o café e o bolo da minha mãe. E ela também nunca me falou nada, porque ele nunca comentou, né? Ele vinha lá na surdina e comia lá o bolo. Lá naquele tempo eu morava na Ponte Rasa. Depois, na sequência, vocês veem criadores de cavalo ali? Alguém estranhou alguma coisa naquela relação ali? Criadores de cavalo. Cássio, como é que o cara vai atender criadores de cavalo sendo feirante? Cavalo come o quê? Cenoura. E em Castro, no Paraná, começou-se a produzir muita cenoura. E sobrava a cenoura. A cenoura boa, na minha época, era extra. Era a cenoura boa. Aí da extra derivava-se a extra B, extra C, extra D, né? Várias outras categorias de cenoura. E eu comprava a extra B. Por quê? Castro produzia uma cenoura muito graúda e na lavagem ela quebrava. E os caras jogavam aqueles quebradinhos na caixa, né? Então ela era grande, tinha mais ou menos uns 15, 20 centímetros, igual aquelas cenouras bonitas, né, que a gente veja na feira hoje. Na feira ou no mercado hoje, o mercado só coloca aquelas inteironas, né? Então nós comprávamos aquela quebrada, porque a gente defendia vamos dizer, a população mais pobre e o pessoal queria comprar barato. O problema deles não era nem tanto a boa qualidade assim, era mais produto mais barato. E a cenoura extra B, a gente comprava uma quantidade de extra 2A, que era grande inteira, e colocava 90% de extra B. Por que o extra B? Porque eu vendia justamente para os criadores de cavalo. Criadores de cavalo, indústrias de conserva. Então, chuchu duro, pepino duro, essas coisas todas aí, nabo passado, eu comprava tudo
e vendia para as indústrias de conserva. No caminho eu vinha lembrando, né, que eu ia falar para vocês. Por quê? Porque no caminho ali na Via Leste, eu lembro que eu comprava de um patrício meu, um japonês, comprava nabo. Aí você vai falar, porra, e daí, né? Então, eu passava ali, aquela avenida, a Ayrton Senna não existia. E é incrível, eu ia com o meu caminhão, com esse caminhão aqui, eu ia lá, na segunda-feira, que é o dia de folga, ia lá negociar com ele os nabos. Então, no fim de semana, às vezes dava uma chuva muito forte e o nabo, ele na hora ele cresce. Ele cresce, ele passa, o meio fica meio, como é que fala, não é oco, fica esponjoso. Fica meio esponjoso. E o resto tá bom, mas o miolo está esponjoso. E não tem preço no Seara. Aí eu ia no Seara, ou ia lá nesse Patrício e comprava os nabos dele. Eu me lembro uma vez que ele me falou assim, puxa, aqui vai passar uma rodovia. Ah, vai passar a rodovia aqui? Tá louco? Né? E tinha um outro do outro lado da rodovia que plantava pimenta a dedo de moça. Eu falava, vocês estão doidos, vai passar a rodovia aqui, pô. E naquele tempo falava assim, não, vai passar a rodovia, vai passar a rodovia. E não é que passou mesmo. Hoje eu vim por ela até e está bem movimentada. Já a Ayrton Senna tem mais de 30 anos, né? Tem, né? Acho que deve ter. 30 ou mais, né? Então, nessa época eu comprava nabo ali para vender para os industriais de conservas. Bom, essa foi a minha atividade na feira, onde eu aprendi muito, eu desenvolvi muito. Para a gente ir um pouquinho mais rápido, porque eu já cheguei atrasado, vamos aqui. Eu trabalhei na feira até 1980. E aí, em 80, eu montei uma atacado de brinquedos e utilidades. Foi engraçado, que eu queria comprar uma barraca, um ponto ali na 25 de março, na região da 25, e era difícil. Ali só tudo era tomado pelos árabes, não tinha japonês lá. Tinha eu, japonês, não, tinha um japonês grande, Matsumoto, bem lembrado. Tinha um Matsumoto que era muito forte, que ele começou com uma loja de embalagem e depois se transformou numa loja de tudo lá. E aí, na minha época, eu não sei porquê, ele teve problemas administrativos e acabou encerrando, né? Acabou vendendo. E nós continuamos. Então eu comecei em 80 a atacar de brinquedos e utilidades. E crescendo, sempre crescendo. Para ter ideia, na feira, na feira, quando eu parei a feira e comecei o atacado de brinquedos e utilidades, a gente já tinha, nós que não tínhamos nada, né? Eu já tinha aquele Mercedão novo lá, né? Vocês viram que o carro era novo, caminhão novo. Poucos feirantes tinham caminhão novo na época, era tudo aqueles Chevrolet, aqueles Fords antigos e tal. Eu não fui o primeiro a ter um Mercedes, né, nas feiras aqui da Zona Leste principalmente. Fui o primeiro a colocar o Mercedes, até porque eu precisava do Mercedes. Primeiro, teve a crise do petróleo e gasolina era caro. Aí eu falei, não, tem que comprar um Mercedes. Batalhei, comprei um Mercedes. Você não sabe a dureza que foi. Cada coisinha minha tinha uma história por trás. Não era fácil. Como não deve ser fácil para ninguém hoje ainda, né? Não era fácil mesmo. Bom, vamos aqui para o atacado. Aí eu comecei na região da 25, comprei um ponto lá de um patrício meu também, que eles eram 3 irmãos. E a 25 de março, aquela região ali, vocês sabem que enchia d'água. Não sei se vocês ouviram falar, vocês são todos jovens e não devem ter lembrança disso, mas a 25 de março, aquela região ali de baixo, inundava. Aí o pessoal aproveitava, né, os árabes lá, vamos chamar na época, chamar de turcos, não, mas não era árabe. Os árabes, judeus e tal, ali vendiam muito tecido. E como enchia d'água, sujava o tecido, aí eles vendiam o tecido mais barato. E aí que foi pegando essa fama da 25 ser barato, né? Porque tudo lá era meio na liquidação. Todo mundo pensava, até outro dia, a 25 era boa, era ótima, porque todo mundo pensava que ia lá, tinha grandes coisas e muito barato. Ainda tem, mas não é mais como antigamente. Bom, aí eu atendia consumidores, feirantes. Quem são os feirantes?
aqueles marreteiros da feira. Né? Acho que vocês devem ter ouvido histórias aí dos pais ou de algum parente que marretava na feira, colocava num pedaço de pano com aquelas amarras que hoje a gente vê. Quem aqui está com isso hoje? Os vendedores de bolsas falsificadas, geralmente nigerianos, haitianos, vendem bolsa falsificada, vendem coisa ali na região da serra, ali da cidade, né? E aqui nos bairros, né? Vendem esse tipo de mercadoria. Então amarra uma corda numa ponta, nas 4 pontas, e quando vem o rapa, aí o cara cata aquele negócio, joga nas costas e foge. Esses eram os ambulantes, né? Feirantes, o ambulante e os bazares. Bazar, eu atendia todos os bazares. Comecei, claro, sempre. Eu sou muito orgulhoso de dizer, começava sempre pela Zona Leste. Porque eu era oriundo da Zona Leste. Quando nós viemos do interior de São Paulo, minha mãe foi morar na Ponte Rasa, no Jardim Penha, que é um bairro da Zona Leste, né? E aí a gente atendia os bazares aqui. Depois comecei a atender bazares, como é loja aberta, na região da Barão do Pará, atendia outros clientes também, clientes de outras regiões. Aí eu comecei, puxa vida, eu montei a loja. A loja tinha 64 metros quadrados para vender no atacado, vendi só brinquedo plástico, utilidades, urinol. Alguém sabe o que é urinol aqui? É famoso pinico. Pinico antigamente fazia de plástico, botava debaixo da cama, não sei como o pessoal não caía, porque era tão fraquinho o plástico, que se sentasse ele na realidade ele foi originariamente feito de ferro, depois feito de material porcelanizado, enfim. Aí os baratinhos são com plástico, né? Aí eu vendia isso aí. Olha, pessoal, eu vendia muito, hein? Muito mesmo. Vocês podem imaginar assim, caramba, esse cara aí está inventando coisa. Não, vendia muito. Ele chega a vender 1000 dúzias de urinol. Aí você vai dizer, como isso? Pois é, vendia mesmo. Vendia 1000 dúzias de urinol por mês. Chegou a época assim de vender, nem perco até a conta de tanto que a gente vendia, né? No atacado, quer dizer, depois que o atacado cresceu, né? Mas nesse começo aí vendia muito urinol, essas coisas mais baratas, meu brinquedinho de plástico, brinquedinho de sopro, né? Aqueles carrinhos que não andavam, né? Então vendia muito isso aí, né? E a gente ficava inventando coisa, né? Aí comecei a atender os bazares, dos bazares, os supermercados. Eu lembro até um japonês, um amigo meu, que montou ele era lá do Carrão, vocês têm, e aí ele montou um supermercado. Aí eu falei, por que você coloca brinquedo? Ele falou, como assim? Eu falei, mas o supermercado vai vender comida. Eu falei, não, põe um setorzinho lá, vamos vender brinquedo lá, você vai ver quanto brinquedo dá lucro. Não dá. Eu falei, eu coloco lá o brinquedo para você e você vende. Se der lucro, você paga. Se não, você não paga. Que tal? Assim tudo bem. Aí eu, coloquei lá uma prateleira lá de brinquedo e ele fala, caraca, vende mais brinquedo que comida? Eu falei, é assim mesmo. Você acha que eu estou bem por quê? E eu brincava com ele, né? Porque eu ia no bairro dele lá da Vila Carrão. Aí eu falei, eu estou bem por causa disso, o brinquedo vende. E eu brincava, minha mãe brincava comigo, né? Que eu, em anos 80, eu casei em 78, eu tinha ganho na loteria, né? Ganhei 10. Olha, vocês têm que ter sorte também, tá vendo? Eu ganhei 10 bilhetes da loteria do Natal. Eu lembro que eu tinha aquele caminhão lá, da loteria do Natal, 10 pedaços do primeiro prêmio da loteria do Natal de 70 e alguma coisa, 77, acho, 76, 77. 77. Eu ganhei 10 pedaços, acreditei. Você acredita que aquele dinheiro ficou guardado no Banco Bradesco, aplicado em CDB? E eu acho que se bobear tá lá até hoje, eu nunca peguei. A mãe falava comigo às vezes, por que você não ganha mais na loteria? Eu falei, mãe, peraí, eu ganho na loteria todo dia, caramba. Não, como assim? Todo dia eu ganho
primo daquele lado. Ah, não acredito, isso aqui, mais para frente, né? Mais aqui mais próximo de agora, né? Então eu falava para ela, não precisa mais jogar na loteria, eu não jogo mais, se não joga, não ganha, né? Então foi assim, e comecei a atender os atacadistas de cidades e outros estados e tal, com uma lojinha de 64 metros, que eu aumentei para 104, 106, porque eu comprei o vizinho, né? Aí depois do vizinho, eu comprei um outro vizinho já, o vizinho eu anexei, e um outro vizinho eu comprei a loja dele. E aí comecei a comprar mais brinquedos ainda e vender mais ainda. Aí comecei a atender, impressionante, importadores da América do Sul que você vai ver ali, não era bem importador, né? Eram os paraguaios, eram chilenos, bolivianos. Olha como o Brasil era grande. Hoje ainda é, né? Mas já foi muito maior, viu? Em poderio. O Paraguai comprava tudo aqui. Eu fico olhando toda hora ali para baixo, porque aqui tem um amigo meu que ele sabe como é que é as coisas. Ele deve ter ouvido muito falar, né? Ouviu muito falar, né? E então o Paraguai importava tudo daqui do Brasil, levava tudo aqui e eu vendia. Anota aí assim, trânsito para o Paraguai. E a gente vendia trânsito para o Paraguai e até Foz do Iguaçu, e Foz do Iguaçu eles atravessavam não sei como. Lá tinha uma importadora lá que fazia os trâmites e vendia para o Paraguai. O trânsito para a Bolívia, trânsito para a Chile, e assim a gente ia vendendo, atendendo os importadores da América do Sul. E também as escolas, comecei a descobrir as escolas. Vocês notaram que nós não ficamos no tradicional, no papai e mamãe, que é os consumidores da feira. Nós sempre procuramos novas oportunidades. E é isso que todos nós temos que enxergar nos nossos negócios, né? Nós não podemos nos ater só àquilo que a gente faz. É aquilo e mais ali no caso, consumidor, feirante, depois ambulante. Você vai agregando para o seu negócio. É esse agregado que é a parte grande, né? Esse agregado é o que dá resultado. E aí você vai começa a ir nos importadores, se dá coragem, vou começar a atender escola também. Aí você começa a atender as escolas. Quando é que você vai atender a escola? Abertura naquele tempo, a abertura de aula era uma loucura, né? Então, vinha aquela listinha, a gente já deixava pronto a listinha, já coletava do Estado o que queria pedir, já deixava prontinho ali, e com desconto de 20%. Pô, você é imbatível. O cara vinha lá, não tinha trabalho separado, não tinha trabalho escolhido, não tinha nada, e tinha o melhor. Quer que eu diga? Sempre escolhendo o melhor. Em suas vidas, optem pelo melhor. Nunca comprem nada de baixa qualidade. Compre o que derem, né? Vou dizer, mas o que der para comprar, mas de preferência o melhor. Por que o melhor? O melhor é mais durável, é mais valorizado, enfim, tudo tem que ser o melhor, é mais bonito, é mais bem embalado. Você tem todas as garantias quando você compra o melhor. Na feira, não pense que era assim, eu falei do tipo de cenoura, ABC e tal, mas comprava sempre a mais bonita. Por quê? Você vai dizer assim, mas por que você ia à feira e comprava o chuchu mais bonito, as verduras mais bonitas? Pelo simples fato de que o nosso sentimento é ter e produzir, para o industrial é produzir o melhor produto, para o produtor, para o agricultor é produzir a melhor laranja, a melhor batata, a melhor cenoura, a melhor, não é? Então isso sobra mais, isso sempre é o que sobra, porque produz em excesso o melhor. O ruim produz em menos quantidade. Por quê? Porque o ruim realmente dá menos, e as pessoas se esmeram para produzir o melhor. Então o ruim no mercado era o mesmo preço do bom, por quê? Porque era pouco ruim. E os caras compravam o ruim porque falavam, é mais barato e tal, mas ele não se dava conta de que o ruim sobrava menos também, quando ele fosse partilhar, né? Na hora de vender também não era uma coisa muito boa. Eu digo isso porque eu tenho mandioca, por exemplo. Mandioca, eu comprava mandioca vassourinha, que era pequena assim. E aí essa mandioca começou a sair de moda. E aí a mandioca boa era uma mandioca de Campinas, que era desse tamanho. Só que ela tem vários
né, várias espessuras e tal, e eu comprava a melhor. E o que eu fazia? Eu picava ela e colocava nas bacias, ou então vendia no por quilo, né? E vendia, como aproveitava tudo, ficava mais bonito, o cliente ficava mais contente, né? E a mesma coisa com essas questões aí de brinquedos e tal. Eu agregava, levava, tinha uns carrinhos, até hoje a gente vê os basculantezinhos de plásticos, né? Aí eu pegava um basculantezinho daquele lá, colocava um fusquinha em cima do basculante, comprava umas 100 caixas, vamos dizer, levava 20, 30 caixas para casa, na perua, na conta. Aí chegava lá em casa, minha mulher, minha mãe, minhas irmãs lá, pegavam e colocavam num outro saquinho, um saquinho brilhante, né? Que eu tinha aprendido na feira. A feira só já é uma história, viu? Mas vamos para aí, né? Aí colocava o carrinho de basculante, um fusquinha em cima, amarrava, ninguém tinha. Era só lá no CPC, no Comércio de Plásticos Kamikado, que depois virou CDBU. Kamikado Distribuidora de Brinquedos e Utilidades. Aí o Kamikado aí, né? E esse prédio aí, que vocês estão vendo aqui, agora é assim, né? Agora está assim. Mas esse prédio aí, ele tinha uns 6, tem ainda, né? 6 andares, não é mais nosso, né? 6 andares, e eu fiz tanto sucesso aí, que o cara me despejou, porque ele queria montar a loja. Ele era lojista e ele nunca tinha feito tanto sucesso. Aí ele me despejou daí, falei, tudo bem, eu também não ficava perdendo muito tempo com coisa ruim, não. Coisa ruim você não pode perder muito tempo. Então, tá bom, você quer ficar, fica, tal, e vou para outra. Aí comprei o banco na frente, um Banespa. Aí todo mundo falou, pô, o Minoro comprou um banco agora. Então, eu era famoso, destemido Minoro. Eu, foi lá, comprou um banco, japonês. De repente, chegou aqui, não era nada. Então os árabes falavam assim, esse japonês é muito metido, comprou lá o Banespa. Eu falei, comprei mesmo. Mentira, eu tinha alugado, né? Aí quando eu começava a dar movimento no negócio, o proprietário vinha lá, você também dá aluguel. Era um perrengue, pessoal, até hoje é um perrengue aquela região. E aí, pensando nisso, eu falei, vou sair daqui, né? Bom, como é que nós trabalhamos? Prefeituras, autarquias, isso aí, vocês viram ali, vem de rodo, né? Vem do negócio também, né? Aumentou, prefeituras, autarquias, e qual era o diferencial nosso? Variedade, nós tínhamos lá alguns milhares de itens de brinquedos e utilidades, novidades, saía um negócio novo, a gente já tinha. Entrega, tudo pronto entrega, a gente entregar na hora, o cara vinha lá, pegava e retirava. Nosso depósito vivia lá para abastecer, não tinha nada para entregar daqui a um mês, não é que nem agora, se quer entregar no dia seguinte é tanto. O cara começa a entregar, você vê a Amazon entrega em muito pouco tempo, né? Por isso que ela é maior, é muito rápido, né? Então isso é muito bom. E produtos exclusivos, né? Eu chegava na indústria e falava com os fabricantes, olha, esse brinquedo aqui eu quero durante X tempo. Os fabricantes geralmente eram pequenos, não eram grandes. Para que isso aconteça, quando você vai produzir, eu vou produzir 1000 dúzias por semana. Então, 1000 dúzias por semana eu te garanto, durante 6 meses. Aí o cara falava assim, eu vou vender para quem? Já está garantido, não preciso vender para ninguém. Então eu me garantia com isso, por quê? Eu tinha cash. Na época o dinheiro falava muito mais alto. Então você tem que aprender a trabalhar dos dois jeitos, né? Ou com dinheiro seu, ou com dinheiro dos outros. Então tem empresa que trabalha com dinheiro dos outros, né? Que hoje a tônica do mercado é não investir do seu. Então todo mundo quebra a empresa e sai rico, né? Aí você vai assim, mas o cara saiu bem, né? Ele faliu, mas saiu bem, né? É assim aqui no Brasil hoje. Naquele tempo existia o raio da ética. Então ninguém queria quebrar e sair bem. Se ele quebrasse, era porque quebrou tudo, ele quebrou junto, né? Então essa questão é muito importante, né? A gente sempre tem em mente isso aí. Bom, vamos parar um pouco dos negócios Aí algumas coisas, algumas reportagens. Essa daí é de 83. Olha a minha cara, ela era gordinho, fofo pra caramba, novinho, né, garotão, uma vida lá, e tem tudo. Essa foi a reportagem da Folha de São Paulo de 83, acreditem, pessoal? Folha de São Paulo veio lá entrevistar o Minolo. Minolo vendia brinquedo na feira,
né? Ele virou lojista da 25 de março, enfrentando os árabes lá. Então a Folha de São Paulo veio lá. Quem me entrevistou até um japonês conhecido, Matina Suzuki. Hoje ele está em outros negócios. Bom, em 84 eu comecei um outro negócio, né? Porque eu já tinha dominado a área ali de utilidades, né? De brinquedos, utilidades, enfim, da 25 de março. Aí eu comecei um outro negócio. Se vocês prestarem atenção aí, é um negócio totalmente diferente, né? Loja de pneus? Eu explico. Quando era criança, vizinho da minha casa, lá na Ponte Rasa, tinha uma bananeira, uma mulher que vendia banana. Ela estufava e vendia bananas. Passado um tempo, essa dona Maria foi embora, a gente tinha banana, toda semana a gente tinha um cacho de banana em casa. Mas aí ela desmontou a estufa de banana e foi alugada para uma borracharia. E eu ficava ali brincando, ali, moleque, né, garotinho, 9 anos. Ficava ali brincando, aí os caras aprendiam a montar e desmontar pneu, consertar pneu. E não tinha. Aquele tempo lá era insano pensar da qualidade dos produtos, né, que a gente tinha, pensando hoje. Hoje o carro, o pneu não tem câmera, né? Eu vim aqui, acho que eu bati meu carro, viu? Porque ele fica apitando atrás para parar, e eu fico assim, pô, esse carro fica apitando aqui. Aí eu falei para a moça assim, não sei que ficou apitando, pegou alguma coisa lá atrás, pegou o seu carro, que você apitou para você parar, acho que você não parou. Realmente, né? Olha como o meu pensamento estava. Meu carro estava apitando para eu parar, o carro não parei, e até encostei lá, mas não deve ter acontecido nada, que eu não sou assim tão, né? Acho que não fez nada. E eu montei a pneus, a Só Pneus, porque quando era criança, trabalhava numa borracharia vizinho de casa. E ganhava meu dinheirinho ali. Eu era molequinho, mas era grandão, né? Então grandão sempre pode pegar um pneu de caminhão. Olha, com 9, 10 anos, pegava um pneu de caminhão. Levantava, montava, enchia, botava o raio do pneu lá, não sei como. Eu não sei como, mas sério, hoje eu vi a minha neta de 13 anos, ela se graduou lá nos Estados Unidos, uma puta festa, ela parece uma moça, né? 13 anos, 1,72 m. E eu falo isso com orgulho, porque ela foi ginasta olímpica e disputava até a semana passada pelos Estados Unidos. Só que ela tem 1,72 m. E como é que vai ser uma menina de 1,72 m como ginasta, né? É difícil, aquele puta pernão comprido que ela tem. Eu falava assim para minha filha, filha, não quero falar te chatear não, mas acho que você deveria trocar ela de mão. Bota ela para jogar tênis, sei lá, basquete, treina alguma coisa. Mas ela gosta, pai. Então tá. Ela ficou, mas no fim, acho que ela ia dar aquelas cambalhotas, a perna muito comprida, né? Ela mudou agora, ela parou de desistir de ser ginasta, né? E aí eu fico pensando, pô, se com 9 anos eu levantava um pneu, né? Essas crianças agora são muito fraquinhas, né? Muito fracotes, os meninos também, né? Caraca, né? Mas, enfim. Aí eu montei a Só Pneus, por quê? Porque eu lembro de criança que eu queria ter uma loja de pneu, porque o meu patrão, apesar de eu trabalhar que nem um louco, dar lucro para ele de tudo quanto é jeito, o cara não me reconhecia. Aí eu falava, não, esse cara precisa me reconhecer. Cara, não é possível, né? Eu faço tudo tão bem, né? Aí ele não reconhecia e tal, e eu sempre na cabeça, um dia eu vou montar uma loja de pneu e eu vou ser diferenciado. Aí eu fui na Firestone, você vê que é Firestone, né? Fui na Firestone, eu lembro que eu já tinha ido na Goodyear e na Pirelli. Aí eu fui lá para conseguir a conta, né? Os caras, não, que conta? História de conta. Não, quero uma conta para montar uma loja de pneus. Onde? Na Zona Leste, meu. Lá só vende pneu recapado, recachutado, só consertado, riscado. Zona Leste não vende pneu novo. Mas como não? Não dá, não é possível você ver pneu novo lá. Não vende pneu novo na Zona Leste. E realmente, né, se você vê a Zona Leste daquela época, pô, o melhor carro que tinha era um
Um carro que já tinha rodado 20 anos lá na Zona Sul lá e tal, e veio para a Zona Leste já de terceira, quarta, quinta mão, né? E realmente era pneu tudo de segunda mão, era ruim. Aí eu falei, não, é por isso que a gente tem que montar na Zona Leste, porque não tem, né? Aí os caras falaram assim, não, Zona Leste não vai e tal. Eu falei, eu comprei um prédio para isso, eu comprei. Eu falei pro cara, aí essa loja aqui, ó, até estava falando com o cara, não, essa loja não, é uma outra loja, parecida com essa aqui, com essa Firestone só pneu. É uma loja assim, que é na Avenida São Miguel. Tinha, né? Até 96. É. Aí eu comprei esse prédio e falei, o cara faz isso para mim, tinha um valor imenso. Porque, pô, um cara que era feirante tinha comprado um prédio ali, né? Quer dizer, já tinha comprado outros prédios, mas não um prédio na avenida da minha casa, né? Então, para criança, eu não tenho um valor inestimável no negócio desse. Aí eu falei, não, eu quero montar uma loja de pneu lá. Eu falei, não é possível, não dá, não sei o que. Aí o Goodyear falou isso, eu falei, tá bom, não dá. Vamos montar uma loja de pneu pela Pirelli. Fui lá na Pirelli, era um italiano, Minoro, você é muito gente boa, mas não vai dar. Tá bom. Aí um dia eu comprei isso em 84. Eu comprei uma F1000, não tinha no Brasil ainda, essas cabines duplas, esses carros que a gente vê que é de montão aí, que realmente vende bem. Não tinha, só tinha cabine simples, aí o cara emendava um pedaço e fazia cabine dupla. E tinha uma empresa que foi a Ford, até um carro parecido com aquele marrom ali, ó, a Ford, ela fazia, em geral, ela fazia um carro, o rapaz que até é meu amigo. Eles eram revendedores Ford e começaram a produzir esse carro com cabine dupla. E realmente chamava muita atenção. O meu, inclusive, era totalmente moderno. Tinha tudo que tem os carros modernos agora, né? Teto solar, câmbio no chão, banco individual, tudo melhor. Aí eu lembro que eu entrei lá no galpão da Firestone, era ali na Barra Funda, eu entrei com esse caminhão assim, bem na hora do almoço, né? Aí fiquei lá com aquele carro esperando lá. Aí tinha chegado na portaria, falado que eu tinha uma reunião lá com o pessoal da diretoria. Aí eu falei, eu vou chegar mais ou menos no meio-dia, que é a hora dele sair, né, para almoçar. Aí cheguei lá com o carro, aí sai toda a diretoria lá, vai todos externos, todos bonitos, eu, bacana, né? Esses caras vão me dar a minha conta. E assim foi. Conversei, convenci, e os caras ficaram, e aquele carro aí? Não, aquele carro lá então, aquele carro, comprei, aí, nossa, porra, e aquele carro? Quer dizer, é interessante, né? O carro valia mais do que eu ali presente. É engraçado, né? E vocês podem se utilizar disso, viu? Que eu me utilizei disso outras vezes. A hora que eu descobri, por isso que são coisas que o Daniel falou, não, são coisinhas tal, que a gente vai ouvindo. Tem essas coisinhas assim que parecem que não valem nada, mas olha, a aparência é tudo, né? Infelizmente, é assim mesmo que funciona, né? A aparência é tudo, é a presença, né? A sua presença, o seu modo de agir, o seu modo de se apresentar, determina quase tudo. Eu lembro que eu comprei essa pílula, eu cheguei lá e tal, não sei o que, papapi, os caras me deram a conta. Aí eu abri a conta. Então vamos para a conta. Aí eu, de novo, consumidores, frotistas, empresas de ônibus, transportadores. Quais eram os diferenciais? Na minha loja, era na Zona Leste, tinha um montador de pneu automático que tem hoje, eu tinha 84. Os caras saem até hoje, eles saem vendendo. Nós temos um montador específico. Ontem eu fui na feira de autopeça, não sei o que. Não, nosso montador de pneu automático é o mais. Eu falei, porra, isso aí eu tinha 84, meu. Você tá. Nossa, né? Mas a minha tecnologia, 84 já tinha. Mas a rampa, o meu carro sempre trabalhou com rampa. Eu nunca trabalhei com buraco, aquele buraco que
você vai aí nas lojas, tem um buraco, o cara entra por baixo e olha. Não, eu sempre trabalhei com rampa. A vida inteira eu trabalhei com rampa. E quem desenvolveu a rampa? Fui eu. Eu fui lá no cara e falei assim, não tem um negócio de fazer um pinão assim que dá para fazer ele girar e ir rodando e subir. O cara fala, não, acho que dá para fazer. Aí um cara, um mecânico lá, um metalúrgico, não, vamos fazer isso aí sim, acho que dá para fazer. Eu fiz o primeiro levantador de carro. E todas as minhas lojas, como tinha pouco espaço, eram lojas de 10 metros. Depois eu montei loja grande, que naquela lá tinha 60 metros de frente, né? Foi a maior case do setor de pneus, foi aquela loja, aí tinha 60 metros de frente. Então, uma exposição a todas aquelas máquinas, né? Impressionava. O cara não via. O cara não via, estava acostumado a ver o carro encostado lá, né? E o cara sentado lá do pneu. Aqui não. Aqui viu o carro lá em cima. Então o cara falava, puxa, né? Que coisa bonita. E isso faz com que as pessoas vão na loja. As pessoas só vão por quê? Porque é bonito, que chama atenção e dá mais segurança, né? Você fala, nossa, esse negócio é bem mais seguro, né? Muito mais moderno, né? Mais tecnológico. Layout das lojas também. Foi uma coisa que eu trabalhei bastante. Eu gosto dessas coisas. Pintar essa cor, contra a cor, misturar cor, fazer logotipo, tudo isso aí foi eu que inventei. Agora esse aí já ficou melhor, né? Depois eu desenvolvi outros tipos de logotipo, mas esse aí já não foi tão diferente, esse só pneus com esse F na frente aqui, foi já uma coisinha que eu desenvolvi. Então, a padronização também, né? Como eu queria montar mais de uma loja, chegamos até 8. E chegamos a ser entre os 5 maiores distribuidores de pneus pela ABRAP, Associação Brasileira de Revendedores de Pneus. Né? Fomos o maior, chegamos a ser número 1, entre o 1 e o 5. Ficava sempre entre nós. Zacarias já estava meio devagar, nós, De Pascoal, Autolins, enfim, umas poucas empresas aí. Então nós chegamos a ser entre os maiores. Saímos, tanto é que, olha, Grupo Kamikado, 10 anos de sucesso no ramo de pneus. Né? E vocês veem, esse jornalzinho é de 94. E esse é um dos que eu usei, né, para trazer, que eu achei lá. Então tá aí, né? E foi o número 9 deles, né? Então, como a revista Bridgestone, já era da Bridgestone. A Bridgestone veio aqui e comprou a Firestone. Né? A Bridgestone é a maior do mundo hoje, em pneus. Ela veio aqui e comprou a Firestone. Aí eu falei, caramba, e agora, né? Vai ficar mais fácil, né? Eu falar com o japonês, né? Sou japonês, veio japonês, tudo mais fácil, né? Vou conversar com eles, vou conseguir lá e vou ser o maior. Aí já era bom, já era forte. Aí o raio japonês veio um dia na minha loja, aquela compridona lá, e tudo bonito, tudo arrumado, tudo. Mandei passar talco no chão lá, falei, vai ficar um brinco esse negócio aqui. Aí o japonês veio lá, tava aquela puta comitiva de japonês, uns 10 japoneses. Falei, caraca, sou o cara, né? 10 japoneses veio aqui, tá parecendo stand-up esse negócio aqui, né? Aí 10 japoneses andando atrás de mim lá e tal, e olhamos a loja toda. Aí eu, o japonesinho, desculpa falar assim, somos todos patrícios, né? Ninguém vai se ofender aqui não, né? Aí o japonesinho foi lá, abriu a porta, entrou lá, filha da mãe, fotografou as câmaras velhas que nós jogávamos dentro de um tambor, que foi invenção minha. Pegamos uma bombona daquelas que a gente usa para botar lixo, água. Falei, não, essas câmeras velhas, descartam tudo aqui, que depois o cara que passa recolhendo, né? O cara que compra resíduo, né? Ele vem aí e já tá aí, ele já carrega, depois ele deixa outra, né? Então era muito mais prática. O japonesinho foi lá e fotografou aquilo lá. Filha da mãe. Fotografou todos os pneus estourados, ruins, arrebentados, sujos, que estavam empilhados. Impressionante, japonês, filho da mãe, quer me ferrar, né? Justamente, ele me ferrou. Mas
que eu consegui com eles depois disso? Você vê como são ensinamentos, né? Eu consegui ser o ajustador de pneus da rede nacional da Firestone, Bridgestone Firestone. O que é isso? Todo pneu que desse problema de qualidade tinha que passar pela Só Pneus para poder Só Pneus dizer que foi um defeito técnico ou foi um defeito de mau uso. Então o cara tinha que comprar pneu de mim. Por quê? A reposição quem fazia era eu. Então eu dizia assim, olha, esse pneu aqui estragou 80% porque você usou mal. Certo? Era novo, estragou 80%. Ele queria 100% de vida, só tem 80%, porque você usou mal. Né? Então, 20% de desconto, você põe um pneu novo e fica tudo por isso. Tá bom? Tá bom. Outro vinha lá com o pneu já usado, rodado há muito tempo, né? E eu falava, não, você já usou 80% do pneu. O que eu posso fazer para você é te dar os 20%. Né? Que não era, na realidade, o que a fábrica queria. Mas você acha que é fácil aturar um cliente reclamando? Alguém aqui já recebeu um cliente, aqueles caras que começam a reclamar e que não tem fim? Você tem que dar uma solução para ele. Como é que você vai dar uma solução? Eu fazia o fácil. Pegava e dava um pneu novo para ele saia satisfeito, eu também ficava satisfeito. Então, todo mundo queria vir trocar pneu comigo. Para que eu vou trocar pneu? Tem aquela lá de bom dia. Eu quero que você vá. Não, nós só fazemos Firestone, cara. Não, mas você não ajusta pneu? Não, nós ajustamos. Então, você quer deixar o seu aqui? Tudo bem, a gente também faz isso aí para você, né? Em consideração, mas não que a gente esteja obrigado, né? Então, vendia-se mais um pneu com 20%, a margem naquela época era 46, 40 e pouco, mas venderia. Se pagar à vista, tudo bem, a gente dá esse desconto aí para você, você leva o novo, da nossa marca, claro, né? E leva o novo e assim vai. E assim nós nos transformamos num dos maiores revendedores de pneus do Brasil. E essa história de ser prático é bom, né? A gente... chegamos rápido na caminhada. Bom, deixa eu contar um pedacinho dessa história de praticidade e agilidade e responsabilidade e também marketing. Como é que é marketing? Bom, eu me lembro que eu trabalhava na feira ainda e nós resolvemos montar uma distribuidora de bebidas, que não está aí nessa história e tal, porque eu não trabalhei nela. Trabalhava um primo meu. E aí a gente montou uma distribuidora de bebidas. Só que era da Pepsi. Como é que é o negócio hoje? Pode ser Pepsi, né? Não é verdade? Pepsi sempre foi a segunda marca, desde aquele tempo. Apesar de, naquela época, o Rio Grande do Sul, a Pepsi era muito forte. E a gente conseguiu ser distribuidor da Pepsi lá no Guarujá. E a gente sempre ia. O passeio nosso era ir para o Guarujá, ou ir para Santos, né? Que é o passeio mais barato que existe, é ir para a praia, concorda? Por isso que a estrada fica lotada, tudo. Não tem passeio mais barato que ir para a praia. Outra, né? Na praia, ninguém distingue você se você é rico, se é pobre, tá todo mundo pelado, pô. Tá lá, o distingue, certo, uma mais atrevida, um mais atrevido. Mas ninguém sabe se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, né? Agora, vai no shopping, o cara vai falar, aquele lá tá com a marca, né, e tal. Agora não, na praia não, tá todo mundo pelado, não dá pra... Então a gente ia pra praia, ia lá pro Guarujá, que a gente tinha casa no Guarujá. E se falando em Guarujá, e vendo aquelas filas para comprar as coisas naquela época e tal, ia na padaria, fila, ia não sei o que, fila, e não tem cerveja, não tem Guaraná, não tem não sei o que, não tinha nada. Enfim, falei, vou montar uma distribuidora de bebidas no Guarujá. Por quê? Guarujá eu conhecia, estava tudo dominado, vamos dizer assim, eu já sabia todas as ruas, os bairros que vendiam mais, né? Onde tinham mais gente, onde podia ser distribuído. Então, vamos montar uma distribuidora de bebidas no Guarujá. Aí montamos. E todo mundo queria comprar Coca. Só que naquela época, eu falei, que cara, todo mundo quer comprar Coca, eu só tenho Pepsi. Aí eu falava assim, mas por que falava para o primo, por que não vende Pepsi? Porque os caras não têm vasilhame.
como assim não tem vasilhame? Os caras querem até comprar, mas eles não têm vasilhame. Eu preciso que ele me dê um vasilhame para eu descarregar a Pepsi para ele. Falei, mas sério, desculpa, desculpa. Quem falou que precisa de vasilhame? Falei, história é isso aí. Recebe o vasilhame da Coca. Aliás, vale mais o da Coca que da Pepsi, né? Ele, para nós só vale Pepsi. Para pensar, pô. Você quer comprar Pepsi? Quero. Então, que vasilhame você tem? Eu tenho de Coca, de Guaraná, de Tubarão. Tá tudo que você tem aí. Quantas garrafas você tiver. E eu fui tirando os vasilhames da Coca-Cola lá do Guarujá. Isso foi lá atrás, então a Coca-Cola não adianta querer me processar, que não vai dar nada, porque foi lá atrás. E também eu não estava na frente do negócio. Falei, tira, aceita tudo. Aí nós fomos tirando. Chegou uma época que vendia mais Pepsi do que a Coca no Guarujá. Aí os caras da Coca, o que aconteceu? Não vende mais Coca? Chegava no bar e só tinha Pepsi, né? Aí não era nem pode ser a Pepsi, não tinha isso, só tinha Pepsi. Por que só tinha Pepsi? Porque o raio do Minoro deu a ideia para o primo para aceitar todos os vasilhames da Coca. E os da Coca, como tinha mais valor, a gente vendia para o outro primo nosso lá de Caraguatatuba, que também tinha depósito de bebida. Aliás, foi por isso que a gente entrou no negócio. E a gente começou, a gente vendia a Skol também, né? E o que vendia era Brahma, né? Brahma, Antártica, né? E a gente tinha Skol, a gente vendia Skol, mas Skol começou a vender bem. Então a gente vendia Pepsi e Skol. O duro foi vender a Gini, né? Que era pior, não sei se alguém conhece Gini aí. Alguém conhece Gini? Crush, Fanta, como é que é? Crush, Gini, era Crush e Gini. E contra nós era Fanta laranja e Fanta uva. A Gini foi um pé, desculpa o palavrão aqui, mas foi um pé no saco. Mas eu falei assim, nós vamos dar um jeito nisso. Depois isso aí ficou para outra história, porque senão vocês vão falar, não, o cara é muito malaca. Não, japonês não é comerciante, esse cara é enrolador, embromador. Bom, vamos lá. Então nós saímos do nada com a Só Pneus, nos transformamos num dos maiores distribuidores de pneus do Brasil. E aí, em 87, vocês lembram que em 84 assumiu o José Sarney? Lembra? O José Sarney fez o plano lá que ele congelou os preços, né? Ele ferrou com o mercado, né? Agora que estão descobrindo aí que, só depois de 50 anos quase vão descobrir que os caras que congelam preço, que tudo que é danoso, é tirar dinheiro da poupança, roubar dinheiro do INSS, essas coisas, tudo dá zebra, tudo não é bom. Então, em 87 era Sarney. Aí, foi uma coisa assim, se o Kamikado se dá bem no setor de atacado, que a gente era o maior atacadista, um dos maiores, né? Não era declarado assim o maior, porque tinha gente muito grande no meio, né? Mas nós fomos comprando esses outros, né? Até não vou tocar no assunto aqui, mas a gente foi comprando. A Kamikado sempre cresceu absorvendo. Aí foi comprando concorrente, vizinho, foi comprando, foi crescendo, foi tirando, fechando. Essa loja aqui, inclusive, aquela anterior lá, vermelhona, era do meu irmão, quando o meu irmão, antes dele quebrar. Ele vendeu para um outro grupo, aí eu falei, não, essa loja vai ser minha. O que você quis vender para mim? Não podia vender um negócio quebrado. Eu falei, não, eu consertaria. Aí eu tive que esperar o outro cara quebrar, né, para comprar do outro cara, mas comprei. Então é assim. Aí, em 87, o Brasil estava numa situação danosa, né? E eu quero falar uma coisa para vocês, né? Prestem bem atenção nisso. Daqui para frente, vocês não vão mais ler jornal de notícia de situação do país e nada. Vocês vão olhar para o seu negócio, tá? Parem de olhar notícias, né? Parece, tudo depende do que dá. Não dá. Você pode ver que boa parte é mentira. Então, foque no seu negócio, né? Escute a sua cabeça, escute o seu eu interior lá, buzinando na tua cabeça. Você precisa ganhar dinheiro,
você precisa alimentar seus filhos, você precisa crescer, você precisa melhorar de vida, comprar um carro novo, comprar uma casa na praia, e precisa isso, e precisa aquilo. Claro que vocês aqui tudo já tem esse tipo de coisa, mas o importante é foco no negócio. Quem foca no negócio não tem tempo de perder dinheiro, sabe por quê? É que nem o português que põe o lápis na orelha, né? O cara fala, pô, aquele português lá com aquele lápis na orelha é rico. Claro, pô, ele não sai da padaria, como é que ele vai gastar dinheiro? Ele não gasta, ele gasta o dia inteiro, acorda das 4 da manhã até a meia-noite, ele está lá na padaria, não tem tempo para gastar dinheiro, né? Hoje não, já tem redes e tal, tem gerente, tem tal, aí de vez em quando aparece um quebrado aí, mas antigamente não quebrava. Por quê? Você está ali, então daqui para frente não leio muito notícia. Foca no seu negócio, procura saber do seu negócio. Quem são os bons do meu negócio? Os bons do meu negócio de saúde o Sírio-Libanês, é o Einstein, né? Agora tem várias outras empresas aí, né? Happy Vida e tal, né? Esses são os grandes. Então, vou fazer o meu negócio de saúde ser tão grande quanto, né? Então, vamos lá. Parece tão distante, né? Mas não é não, pessoal. Eu também não esperava ser o maior distribuidor de utilidades domésticas da América Latina. E quando eu fui procurado para vender meu grupo, vieram 20 companhias, 3 do Brasil, porque no Brasil não tinha nenhuma que tinha capacidade financeira para pagar o que nós queríamos, né? E isso porque a gente não fala em vender, né? Mas isso aí é uma coisa engraçada. Os bancos transitam nos bancos, nas informações financeiras, né? E veio. Nos Estados Unidos eram Crate and Barrel, Bed Bath & Beyond, Pottery Barnes, essas companhias vieram comprar, e alguns fundos americanos. Da França veio a Leroy Merlin, veio que está aqui já, né, mandando aí no Brasil. Até fico entusiasmado quando vou naquela loja, né? Tudo que eu queria, né? Tem de tudo, né? Então, eles queriam comprar. O que mais queria comprar? L'Habitat, né? Do Chile tinha essa Sodimac, Falabella. Então vocês estão vendo os números que eu estou dando? Tudo para comprar kamikaze em 2011, né? E eu não falei nada de kamikaze para vocês ainda, só para vocês terem ideia de quanto valia essa empresa, né? Quando eu vendi em 2011, a gente era tão grande que na América Latina, quiçá no mundo, não tinha um vendedor de utilidades domésticas tão forte quanto o nosso grupo, quanto a Kamikaze. Para vocês terem ideia, aí vamos lá. A gente atendia consumidor, e qual foi o diferencial? Localização nos principais shoppings do país, os melhores shoppings, né? Quando a gente ia para um shopping mais popular, era assim, tá bom, vai, você quer, quanto você paga? Aí o cara falava, não, eu pago X, dou-te loja assistencial, tá, ar-condicionado, pintura, elétrica, ok, mais X para você. Aí ia lá o kamikaze, montava a loja lá e ficava lá, só para fazer número, né? Mas isso aconteceu poucas vezes, mas aconteceu. Por quê? Porque era um brand que todo mundo queria ter, todo mundo queria levar uma sacola kamikaze para casa, para o vizinho falar que a kamikaze comprou uma kamikaze, né? Era um nível melhor, né? O produto era melhor, a qualidade era melhor, a apresentação era melhor, graças a Deus tudo era melhor naquela época. A gente dava tanta sorte que os caras faziam peças de teatro e botavam lá, né? Aí faziam umas brincadeiras assim, né? E, peraí, o cara deu presente? Deu presente? Ah, deu sim, não. Era da Kamikaze? O cara, não era da Kamikaze. Aí o cara, não, mas... então tá bom, então eu vou lá também comprar na Kamikaze. Então eu vi isso numa peça teatral, achei assim, fantástico, né? Eu falei, pô, por que é tão importante, né, você ter um brand?
Aí nós começamos a fortalecer essa questão de branding. Então, o que foi? Nos principais shoppings, aí fomos desenvolvendo lista de casamento. Isso foi minha irmã que criou e disse para mim assim, se vira aí, monta a estrutura para esse negócio aí, que eu acho que esse negócio funciona bem. Para você ter ideia, essa menina aí, hoje ela trabalha até agora, coitada. Eu falei para ela, para trabalhar, pô, não vai ganhar mais dinheiro, já chega, tá bom, né? Mas ela gosta do que faz. E ela é uma menina especial. As duas irmãs que eu tenho duas irmãs que trilharam esse caminho comigo. Essas são as que trabalharam. Eu sou contador de palestras, eu vim contar o que aconteceu, essas coisas assim. Quem trabalhou foi duas irmãs. E as ideias, tudo da minha mãe, tá? Tudo da minha mãe. Aí, lista de casamento ela criou, nós chegamos a ter 66 mil listas de casamento por ano. Olha o número que isso dá, a contingência de clientes, de presentes, né? A média de 120 presentes por noiva, né? Por casamento, que era na época, né? Hoje, lista de casamento, o cara pede dinheiro, viagem, gato, cachorro, flor, ele pede tudo, né? Mas naquele tempo só tinha utilidade, ele só sabia pedir utilidade, né? É um jogo de panela bonito, um faqueiro bom. Aí tudo pedia na Kamikado, por quê? Porque a Kamikado é exclusivo. O que a Kamikado fazia? Ela fechava com uma indústria, a maior indústria de utilidade do Brasil, uma Ford aí, que minha irmã trabalha com eles agora de novo, ia lá e falava assim, é o seguinte, eu quero isso aqui, lembra do brinquedo? Eu compro isso aqui, mas só que um ano você tem que embalar para mim. Então tem que vir com essa. Minha irmã era muito. Ela é excepcional, Maria. Vocês precisam conhecer minha irmã. É bem melhor que eu e fala menos besteira. Né? Então ela criou a lista e ela falava assim: não, o jogo de panela que vende tem que ter uma frigideira 26, uma panela 26, uma panela 32, não sei o que, uma chaleira tal, e isso, você forma um jogo. Prato, tem que ter 6 pratos de tal, 6 de almoço, 6 de sopa, 6 de, sabe? Ela sabe todos os tamanhos, tanto de sobremesa, a decoração tem que ser essa, enfim. Maria sabe tudo. E aí, ela criou a lista, e os caras tinham que comprar os presentes lá na Kamikado. Não tinha jeito. Ele vinha lá com presente, comprou no concorrente, às vezes vinha um cliente assim, um fortuito, né, que tinha comprado no outro, vinha lá trocar, vim trocar aqui, que eu comprei aqui. Não, desculpa, isso aí não foi comprado aqui. Por quê? Porque não. Você lembra da questão da tecnologia? Nós tínhamos o SAP instalado, dando um ponto para a SAP. A SAP precisa me dar uns royalties, hein? Nós tínhamos SAP instalado no nosso sistema, que o SAP dizia quem comprou, para quem comprou, que hora comprou, o que comprou, como pagou, se já tinha sido entregue, se não tinha sido entregue, era cor tal, não era, foi trocado, não foi, o SAP dava tudo. Nós somos o primeiro varejista brasileiro a instalar SAP. Sabe o que é SAP? O pessoal de tecnologia que sabe, né? Então, instalar o SAP para controlar produto, estoque, vendedor, funcionário, enfim. Na minha época, quando eu saí do ramo aí, o índice de roubos, né, e perdas era de 8%. Hoje eu não sei nem contar, mas era 8%, já era, aí por isso que estrangulou. Já não dava tanto mais lucro assim. Então, vocês vão ver ali, produtos exclusivos, muitos produtos, quase todos, por quê? Era só a Kamikado que tinha. Quando eu fui para a China a primeira vez, em 89, olha lá, vamos terminar aqui. Produtos exclusivos, produtos coordenados, coordenava jogo de cama com a toalha, com a cama, o raio da cama, mesa e banho, tinha tudo. Tinha o travesseiro, era da cor, que combinava com o raio do prato, que combinava com a tampa da panela, enfim, era uma maçaroca aí que minha irmã inventava, mas que funcionava, que todo mundo só queria aquilo. Não tinha jeito, não dava para fugir, né? Aí, produtos coordenados, né, que chamava isso.
E as parcerias, né? Como é que você chama de parceria? Fazer parceria com todo mundo. Você precisa do quê? Você quer fazer o quê? Fala com o meu irmão lá que ele resolve. Ele resolvendo, a gente faz toda a parceria que pode aqui. Aí o cara vinha lá fazer uma parceria comigo, falava, bom, desde que você nos ajude com isso, mesmo, aí então vai valorando a empresa, né? Vai melhorando o lucro, né? Vai melhorando os ganhos. E atualização constante. E no fim, venda online, nós tínhamos 11 milhões de vendas online. Em 2011, quando nós vendemos, nós tínhamos 7 milhões, 700 e não sei quantas mil vendas de lista de casamento. Aí vocês vão ver as inaugurações. Aqui você vai ver, ó. Essa aqui é minha mãe querida. Essa aqui que criou esse bastardo aqui que está falando para vocês hoje. Minha irmã Maria, super inteligente. Minha irmã Maria, engenheira, as duas engenheiras, né? Financeira, cuidou de toda a grana. Mariazinha, cuidou de toda a grana. Esse aqui, vocês não devem... Alguém lembra dele? Gil Jaronson? Lembra do Jaronson? Que vendia... Lembra da compra de empresas? Jaronson. Nossa. O Minoro que deu um jeito lá e comprou as lojas do Jaronson. Então, Jaronson e outras mais, né? E começou lá, tá vendo? Ó, tem muito produto aqui, ó. Você vai ver que é Schmidt, maior vendedor de Schmidt do Brasil e do mundo, né? Da América Latina, do mundo. Aqui, ó, cristais, Ering Cristais, maior vendedor de cristais. Aqui é numa inauguração de uma loja, aí a menina ficava com a florzinha ali, dando rosa, assim. Todas as meninas ganhavam rosa, depois eu comecei a dar uma maçã. Enfim, eu inventava 1001 coisas. E as lojas no final já um pouco melhores e tal. Ah, né? Hoje está bem melhor, né? Aí as viagens internacionais que deu bagagem. Vocês precisam viajar, conhecer o mundo, que deu bagagem. Aqui, ó, 88. Primeira vez que eu fui para a China. Tem um cara aí, esse chinês aqui, acho que ele, não sei, muitos anos que eu não vejo. Ele me levou para a China, aí eu fui para Taiwan. China naquela época era Taiwan, não era China hoje. China de hoje é China continental. Naquela época, só para ilustrar, acho que vocês sabem, eram feitos negócios com Taiwan. Taiwan era o que possibilitava você visitar. A China não deixava ainda. A China era ainda fechada. 88, 89. Esse cara morava em Los Angeles. E ele tinha sido lojista na 25 de março. Aí eu fui lá e falei com ele. Com o Wang, meu amigo. Falei, Wang, vamos para a China comigo, você fala chinês, né? Eu não falo nada de chinês. Então vamos para a China. Aí fomos para a China juntos, né? Aí eu fui lá para a China, Taiwan, né? Cheguei em Taiwan, comprei todo mundo lá. Nossa, fui na feira lá, fiz o maior estrago. Bom, você já imaginou, né? Juntar o dinheiro, né, que a gente tinha, graças a Deus, era bem preparado financeiramente, né? Era tudo capital próprio. Aí, pô, tinha dinheiro. E os caras tinham produto, eu comprei um monte, né? Aí, o meu amigo... Eu lembro que eu comprava um produto, fazia o cálculo, fazia o cálculo lá e tal. Ah, isso dá para vender a tanto. Aí mandava para o meu pessoal, ó, por fax. Aí isso dá para vender por tanto. Não, vai vender tantas mil. Quantas mil vocês querem? Ah, quero, então, em vez de 1000, 10.000, né? Se dá para vender. Aí eu falava assim, ué, pô, sabe? Esse cálculo você mandou tá errado, você não sabe fazer conta? Não, porque está certinho. Não, o preço está errado. Mas como? Você mandou um preço de 50 centavos de dólar e é 53 centavos, 55 centavos. Mas como? Não é possível. Aí, não sei o que, o meu amigo Wang foi comigo, mas ele falava assim em chinês lá para os caras, ó, 5%, 10%, daquele que eu tinha mais interesse, ele botava 10, aquele que eu tinha menos interesse, ele botava 5. Moral da história. Não comprei nada. Foi a primeira viagem minha, não comprei nada. Aí eu fui na segunda viagem e falei, não,
você tem que ir sozinho e desbravar sozinho. Você sempre fez sozinho? Você ia no mercado sozinho? Você ia no atacado sozinho? Vai para a China sozinho. Aí eu fui para a China, um terreno de lascado em 89 para entrar. Os guardinhas lá, tudo armado, você passava assim, caraca, esse cara vai me dar um tiro. Você vai passando assim, o cara tudo de verde ali. Aí você olhava na beira da linha de trem assim, 10 caras em volta e um chinesinho trabalhando. Isso em 89, minha gente. Só para... Vai guardando aí que não vou lembrar isso. Aí você via isso. Essa era a China. Aí você ia lá, só tinha tranqueira. Puta merda, só tem tranqueira. Desculpa. Só tem tranqueira nesse lugar aqui, não dá para comprar. Aí, bom, comecei a descobrir Hong Kong, né? Falei, não, em vez de China direto, eu vou para Hong Kong, que é o lugar melhor, né? Aliás, todo mundo fala inglês em Hong Kong, né? Então, melhor, né? Eu vou lá para Hong Kong. Esqueci que eu não falava porra nenhuma de inglês, né? Então, mas tudo bem, né? Vou lá para Hong Kong que fala inglês. Aí eu fui para Hong Kong, me dei muito bem em Hong Kong nos 2 primeiros anos e comprava tudo via Hong Kong, que era o porto, primeiro porto, e todos os negócios de Hong Kong eram atrelados a indústrias que produziam na China. Poucas indústrias em Hong Kong. A maior parte produzia na China, mandava para os representantes que estavam em Hong Kong, e os representantes de Hong Kong vendiam para os importadores. Então foi isso aí. Aí eu tive lá em 89, em 89 ainda, 90 aqui, ó. Eu gosto muito de ver novidade. Lembra quando caiu o Muro de Berlim? 90. Então eu lá, quando derrubaram o Muro de Berlim, eu fui lá e aqui em Hong Kong, essa estátua aí, alguém deve ter visto. Alguém já foi para Hong Kong? Não? Então, bom, você ir para Hong Kong. Aliás, você ir para Hong Kong, você ir para a China. Estou vendo que vocês não são muito de viajar. Precisa viajar, minha gente. Pega o dinheirinho e bota para gastar, bota para rolar. Senão o dinheiro guardado não faz outro dinheiro. Tá? Aí eu estou aqui agora já, né, mais modernoso. Agora mais no fim aqui, né? Aeroporto de Xangai, que está super moderno. Eu estou numa feira da China ali, né? Essa foto aqui foi usada para uma palestra que eu fiz lá no Nippon. E aqui na frente, ainda, lá atrás, quando existiam um conjunto de pavilhão, que era esse primeiro aqui, que era pavilhão A, B, C e D, né? Era o pavilhão 1, 2, 3, 4 e 5. A, B, né? Os 5 pavilhões. Então tinha 5 pavilhões. Hoje eles têm, fora esse, para cá tem um, para lá tem mais 2. Hoje eles têm 5 ou 6 pavilhões desses, nessa mesma feira. Você acredita no negócio desse? Eles tinham um em 89, 90, em 90, né? Ah não, peraí, isso aí é 2000 e... Peraí, isso aí é 2000, eu estou falando besteira. 2005, 2004 eles inauguraram isso aí, com 5 pavilhões. Hoje, eles têm 6 blocos iguais, só que de mais andares. Tem pavilhão igual esse aí, que tem hoje 4 lajes. Antes era 2 lajes só. Né? Antes, quando eu cheguei em 89, era feita a feira na frente de uns hotéis grandes lá, Hotel Dongfang Hotel e China Hotel, e dentro desses hotéis tinham expositores, acreditem, uns espaços assim, um saguão do hotel era grande, tudo grandioso na China, né? China continental, todos os prédios grandes, né? Aqueles hotéis grandes, aqueles quartos enormes, e tinha cara que alugava quarto e expunha a mercadoria dentro do quarto, pra vocês terem ideia, de tão rudimentar que era. E o minoria lá, entrava lá no raio em todos eles, eu ficava, espera aí que eu volto. Aí o cara ficava lá também esperando, porque ele precisava vender para mim, né? E eu, não, espera aí, porque não dava tempo, né? Eu tinha 30 dias para comprar, no último dia de feira, os caras estavam dormindo, assim, no stand já, sabe?
É impressionante. Hoje é só 4 dias na primeira fase, 4 dias na segunda e 4 dias na terceira. Né? Isso a primeira, vamos falar da primeira, segunda e terceira fase. Tem a fase 1, 2 e 3. Né? Então são 15 dias, vamos falar assim. Né? Começa dia 15, vai até dia 27, começo, se eu ia um intervalo de 3, 4 dias entre uma feira, um segmento e outro. Né? Um segmento que eu quero dizer, não quer dizer que tenha só um produto, tem vários, na primeira fase tem alguns tipos de produto, na segunda outro e assim por diante. Né? E por fim, a última fase é medicina e alimento. Quem trabalha com alimento aqui, ó, precisa ir lá. E agora, hein? Agora chegou, vamos que vamos, hein? Diga para empreender. Todo mundo aqui é empreendedor, né? Todo mundo tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito para ser empreendedor. 2, ter visão e objetivos. 3, investir o resultado no próprio negócio. 4, expandir somente quando o negócio já estiver consolidado. 5, cercar-se de bons colaboradores. 6, em caso de sociedade, ter sempre bem definidas as funções e responsabilidades de cada um. É o raio dos sócios, né, da padaria, que um fica de manhã, outro fica à noite, e assim vai, né? E de vez em quando reveza para saber se um não está roubando o outro, né? Então vai assim, tem que ser assim. 7, comunicação. Todo mundo tem que estar informado, né? Funcionários, clientes, toda informação é importante. Então o cara chega lá para comprar, você vai fechar tal dia. Não avisou? Eu fui lá comprar, agora comprei do vizinho. Não comprou do vizinho, nunca mais vem no seu. Isso eu aprendi com a minha mãe. Que eu falava para ela assim, mãe, ir na feira, uma puta chuva dessa, mãe. Vamos na feira fazer o quê? Vou amassar barro, vou sujar os pés, estragar a mercadoria, vai ralar toda a mercadoria. Minha mãe falava, vai. Aí eu, tá bom, ia lá na feira, bravo, né? Era um molecote, né? Ia bravo, ia na feira lá. Chegava lá bravo, já jogando as coisas lá e tal. Mas ia. E aí minha mãe depois ia lá e tal, ela ajudava a gente na feira naquele tempo também. Ela chegava, atendia e tal, não sei o quê. Teve casos assim, por exemplo, fechou a feira já. Aí chegava uma senhorinha lá, falava assim, tem ervilha torta? Aí minha mãe, tem sim senhora, dá para pegar um pouquinho para mim? Aí dá, né? Eu pensava, aí vai dar zebra, eu tenho que abrir a caixa de ervilha torta para tirar quanto que essa mulher vai querer de ervilha torta. Sabe o que é ervilha torta? Aquela ervilha que é mais gostosa, é torta mesmo, assim, grande torta, é saborosa. E caro aquele lá, né? E a gente tinha a boa. Aí minha mãe falava assim, quanto ela quer? 250 gramas. Abri a caixa de ervilha torta para tirar 250 gramas. Era um perrengue do caramba, eu pé da vida. Aí, lembrando da minha mãe hoje, fico pensando, olha aí, que ensinamento, né? Ela falava assim, se você atender ela, na semana que vem, se ela for comprar 1 quilo, ela vai lembrar de você. Se você não atender ela, se amanhã, ou se não for na feira, ela vai comprar de outro, e na outra feira, ela já nem vem na sua banca, ela vai na outra. E minha mãe tinha razão, não é? Não é assim que acontecem as coisas? Não é? Comunicar, né? Manter todos informados sobre os objetivos. O que você espera de cada um, né? 8. Aí o 8 é complicado, né? Usar capital próprio preferencialmente. É o que eu falei para vocês. Vocês podem montar uma empresa pensando em usar o capital dos outros. Isso é um tipo de empresa, tá? Inclusive, até 2 anos atrás, eu estava mais ou menos nesse mundo aí. Eu ajudava os empresários, né, a formatar negócios para usar capital próprio ou de terceiros, né? E aí eu vendia o capital também, né? Trazia os investidores, tudo e tal, para as pessoas, até 2 anos atrás. Agora eu aposentei de vez, tá? Então já não estou mais. Então, preferencialmente. Por que preferencialmente? Porque sabe que capital não é fácil, né? Então,
Hoje a gente tem que usar muito capital de terceiros. E eu era um fomentador disso, né? Então eu tinha até 2 anos atrás, ainda tenho, né? Mas paramos até. E capital barato, né? E fomentava negócios no Brasil, Estados Unidos, fora, né? E agora eu parei. Graças a Deus. Né? Deus me deu um alerta. Minha esposa me deu um alerta em 2006. Ela falou, para antes que você seja obrigado a parar. E eu não parei. Eu fui até 2011, teimoso, né? Bom, e na incerteza espere o melhor momento, né? É que é uma onda, né? Estava falando disso hoje para um rapaz que veio lá falar comigo sobre uma questão lá que ele está passando um perrengue lá, ele queria saber de mim. Eu falei, não, é o seguinte, é que nem a onda. Tem um cara que quando a onda vem, a gente está falando de praia, vamos usar isso para exemplificar. Quando a onda vem, muita gente vira de costas e a onda leva para a praia, não é verdade? E tem aqueles que viram contra a onda e pulam, atravessa a onda. Muitas vezes você atravessa para o lado de lá e tranquilo. Muitas vezes você acaba de atravessar e vem outra onda na sequência, aí você vira um pacote, né? Então, eu sugiro que sempre se acompanhe a onda, porque quando a onda vem, você ou deixa ela te levar e te levar de volta, né? Ou quando ela te pega de surpresa, você vira de costas e ela te leva. Né? Não adianta você ir contra a onda. Por quê? Porque é mais risco, né? Então, na incerteza, espere um bom momento. E quase a mesma coisa, né? Não investir sob risco. Isso é uma das 10 dicas que eu dou para empreender. Hoje tem muito mais, né? Mas vou usar essas aqui que já tá bom para hoje. Vamos lá, agora uns conselhos pessoais. Isso aí é de ferrar, hein? É botar a cara para bater, né? Fala a verdade. 1. Acredite em você em primeiro lugar. 2. Não aceite conselhos de quem um dia já te chamou de burro. Nunca trabalhe com alguém que diz, faz o que eu faço e não faça o que eu faço. Como é que é? Não trabalhe com alguém que diz, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Eu estava parodiando, estava brincando aqui. 4. Crise não existe para empreendedor. Lá atrás, uns anos atrás, eu fiz uma palestra, 80 e pouco, eu sou bem velhinho, 80 e pouco, eu fiz uma palestra falando, chamava-se assim, vencendo na crise. Nossa! Eu lembro que era o que tinha me contratado, assim, pedido. Foi uma associação aí de japoneses, aí, também de japoneses, né? E que tinha pedido para mim, não, faz uma palestra lá pra gente, né? Que você já saiu no jornal, né? Então você é famoso, faz a palestra lá e tal, né? E aí eu falei, como o Daniel perguntou para mim, que tema a gente põe lá? Eu falei, eu vou falar com empresários, né? Então não põe tema nenhum, não, porque eles vão entender. Aí eu pus a palestra que chamava assim, crise não existe para o empreendedor. Nessa palestra, eu lembro que, 20, 30 anos atrás, foi vencendo na crise. Eu sempre assumi minhas responsabilidades, né? Como é que eu posso dizer para alguém que ele ia vencer na crise? Mas eu era o exemplo. Eu venci na crise. Nós saímos de uma crise, né? De um governo chamado de ditador e tal, e fomos para um governo civil. E isso gerou uma crise muito grande, né? Uma crise de vários tipos de crise, né? E aí, como é que vencer na crise? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? O que eu falei para vocês? Vamos ver se alguém lembra o que eu falei sobre aquela questão de momento. É ter o quê? Olhar para quê? Olhar para o seu negócio. Não se esqueça, todo dia acorde, vai e olha o seu negócio. Não olhe o negócio dos outros, olhe o seu, primeiro o seu.
Então, né? 5, ofereça sempre mais, que é o caso que eu fazia. O pessoal vinha lá, queria, dava um pouco a mais, não tem problema, né? Quando eu comecei a trazer produto da China, era interessante. A China produzia muitas coisas com qualidade não muito boa, né? Só que a Camicado produzia na China com o desenvolvimento europeu, americano, japonês ou brasileiro. Então nós sabíamos o produto que nós queríamos e mandávamos produzir com a qualidade e o produto que nós queríamos. Quando acontecia de algum cliente vir reclamar de algum produto, a gente falava, não, leva outro, deixa aqui. Saía mais barato que discutir. Nós somos um dos grandes propulsores do crescimento da China também, viu? Bom, estava numa palestra, acho que o Walter estava nessa palestra lá no Nippon, e eu fiz uma palestra junto com o presidente da Honda, né, Valtinho? Você lembra? Eu estava com o presidente da Honda e... Alguém trabalha com carro aqui? Alguém? 1, 2, 2. Tá vendo? Sou 2, né? Tá lá. Não compre carro usado. É de lascar, né? Você compra um carro usado, já vem com algum problema, não tem jeito. Não é o dono que quer te vender o carro usado com problema, é que ele vem mesmo. O carro depois de até 2 anos, os carros hoje, até 2 anos, vamos falar assim, 1 ano o cara é muito azarado, né? Mas até 2 anos não dá problema nenhum. Depois de 2 anos ele começa a dar problema, viu, meninas? Meninas que sempre chamam um amigo para comprar carro, não precisa não. Vai lá, não fica devendo favor não, só compra carro novo, né? Compra carro novo, você não tem problema com ninguém. Então, não compre carro usado. 7, mantenha-se sempre bem informado. 8, enfrente suas situações. Nunca fuja. Não, hoje eu sinceramente, eu quase fugi hoje, viu? Que um ladrão estava me roubando de um lado, aí veio outro ladrão do outro lado e brigou com o cara que estava me roubando do lado. Aí eu fugi, né? Eu consegui fugir. Acredita num negócio desse? O cara veio limpar meu carro, o vídeo do meu carro, eu falei, não, obrigado, né? Aí ele veio, não, pode limpar e tal, isso aqui. Eu falei, não, obrigado, não precisa. Aí o outro pegou, bateu do lado de lá e falou, olha, meu, você tá aí querendo limpar o cara aí? Isso aqui, e mostrou lá pra mim, né? E o outro lá falou, acabei. E eu lá no meio, né? Levou um puta susto, né, meu? O que me salvou? O que me salvou foi a concorrência. 2 ladrões, um querendo roubar, um querendo me roubar e o outro também. Aí eu fico brigando um com o outro lá e veio, abriu o farol e foi embora. Mas e depois? Para continuar a viagem? Juro, andei 1 quilômetro, eu falei, pô, Daniel, não, o trânsito, não foi isso. Eu parei e falei, meu Deus, tem que parar. Não dá para seguir. Eu estava muito atacado. Então, nós temos concorrência, às vezes é bom, né? Tem que ver pelo lado bom. Enfrente situações, nunca fuja, olha aí, não dava para enfrentar essa. Esteja sempre em busca de melhorias. Então o negócio é bom, todo mundo gosta, melhora ele, que o cara vai estar... A China copiou todo mundo, vem copiando, como o Japão já copiou, como a Taiwan copiou, como... Todo mundo foi... Alguém foi copiando alguém. Não tem essa história de... o cara descobriu o pneu, descobriu a roda. O cara descobriu a roda, o outro melhorou, o outro aperfeiçoou, o outro pôs mais tecnologia, enfim, é assim que funciona. Então, está sempre investindo no seu negócio. É isso que se chama em busca de melhorias, né? Aquela outra é legal, né? Não pisque para moça bonita no escuro. Essa é minha mesmo, essa aí... Não tem cara que vive, né? Não pode. Tem que piscar para moça bonita na cara, para ela saber, né? Senão ela não vai saber. Fique vermelho 1 segundo, mas não passe a vida inteira amarela. Essa aqui tem a ver com aquela 10, a 11 tem a ver com a 10, né? Você fica vermelho 1 segundo, mas não passa a vida inteira amarela. Putz, devia ter falado pra moça que eu gosto dela, eu não falei, meu amigo falou antes, tá namorando, eu tô aqui esperando. Ou seja, queria comprar o carro do cara, eu não falei, aí, né? Fica
Fica vermelho. Ó, eu pago 100 pau no seu carro. Você é louco, né? Que aconteceu comigo. Você é louco, não ganhei. Aí eu falei, então tá bom, então não ganhou, não vou comprar. Fiquei vermelho, né? E depois ele teve que vender o carro dele por muito menos, porque teve a crise do combustível, né, em 78, se não me engano, e ele vendeu muito mais barato. Eu lembro que isso foi em 75, mais ou menos, que eu tinha dinheiro e queria comprar o carro dele, né? Então, bom. Nunca desista. Vença. E só desista se for por algo melhor. Isso também é meu. Respeite seus pais e os mais velhos. Essencial. Respeitar os pais, essencial. O pai, a mãe nunca fala ao filho assim, filho é ladrão. O filho, ela sabe que é ladrão. Mas quando ele sai de casa, ela fala assim, Deus te abençoe, meu filho, que Deus te acompanhe. Ela não fala para o filho assim, filho, vai ali e rouba o primeiro que você encontrar na rua. Ela nunca vai falar isso. Ela sempre fala, Deus te abençoe. E é isso que eu falo para vocês. Deus abençoe a todos. E numa próxima, a gente aborda novos temas. Muito obrigado. Mineiro Planejado, trazendo a sua história, a sua trajetória.